Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, né? Hoje, aqui em João Pessoa, está uma tarde linda, ensolarada, né, irmãos? Coisa realmente maravilhosa, né? A nossa capital, né? Nossa cidade de João Pessoa, né? Deus, Ele manda tudo na medida certa, né? De manhã choveu e agora o sol está brilhando, né, irmãos? Coisa maravilhosa. A natureza é uma das coisas mais maravilhosas que existem, né? Porque foi o nosso Deus, né, que os criou. Pois bem, mas não é sobre isso que estamos falando. Então seja muito bem-vindo ao meu canal Cleo Jampa, né? Cleo Jampa. Aqui quem está falando com você é o presbítero Cleomar, e hoje estamos falando sobre o livro de Romanos, capítulo 8, que tem como tema: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E realmente não tem, pode confiar, viu? Se você nunca leu a Bíblia, se você nunca leu esse texto, se você acha que isso é apenas uma história de carochinha, não é não. O que a Bíblia diz foi escrito por homens, mas inspirado por Deus. Portanto, acredite em tudo que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela é inerrante e infalível. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você está sem nenhuma condenação sobre você. A condenação ela é imputada em você quando você está na prática do pecado. Mas se você está em Cristo, logo é nova criatura e já não está mais praticando o pecado. Pois bem, já demos alguns estudos, nós já estamos no versículo de número 11, 12 e 13, né? Se der para falar sobre o 14, a gente fala. Depois a gente termina, porque se não me falha a memória, me parece que vai até o versículo de número 20. Pois bem, tema: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz assim o 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em nós. A primeira dúvida aí que eu tenho, que eu quero tirar, que eu quero tirar é o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês? O Espírito de quem? Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Amém? Então, esse é nosso primeiro ponto. Amém? É quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. O livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, responde a pergunta. Diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por meio de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos foi Deus Pai. Amém? Jesus Cristo é Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Essa é a resposta, amém? Então, a parte A do versículo está respondida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, ou seja, se Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim, habita em você que está ouvindo o meu vídeo, amém? Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortos. Agora, que corpos mortos são esses? Pelo menos o meu está vivo. Estou aqui conversando com você, não estou? Você está aí ouvindo meu vídeo, então seu corpo está vivo. Quando diz corpos mortos, está se referindo a uma morte espiritual, entendeu? Você estava mortos
morto nos delitos e nos pecados. Você estava desobedecendo a lei de Deus, você estava pecando, né? Na prática de coisas errôneas, né? Não precisa citar. Você sabe o que é uma coisa certa e você sabe o que é uma coisa errada. Quando você está cometendo erro espiritualmente, então você está morto, seu corpo está morto, entendeu? Porque ele está enfermado pelo pecado, né? O pecado são os nossos atos, nossos delitos, as nossas falhas, as nossas faltas, as coisas que cometemos de erro que desagrada ao Senhor. Então, mas se o Espírito do que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos estiver em você, amém? Logo também dará vida aos seus corpos mortais, ou seja, os pecados que você praticou, o Senhor entrou em você, o Espírito de Deus entrou em você, e aí curou, sarou, libertou, regenerou e justificou você. Ou seja, você não tem mais pecado, não há mais condenação em você, não há mais pecado em você, porque você está vivendo segundo o curso do Espírito Santo e não segundo o curso do espírito da potestade do ar, que é o diabo. Amém? Pois bem, seus corpos mortais, por meio do Espírito, do seu Espírito, que habita em você. Amém? Então, o Espírito de Deus, né? Ele habita em nós. E quando ele habita em nós, nós estamos vivendo sem nenhuma condenação, quando tratamos das coisas espirituais. Amém? Nós não temos nenhuma condenação. Ou seja, se Deus chegar e eu partir agora para a glória, eu parto salvo. Por quê? Porque eu não estou na prática da bebida, da prostituição, das drogas, do cigarro, palavra torpe, e 1001 pecados que existe, idolatria, tanta coisa, né? É muita coisa que é considerado pecado, né? Muita coisa. Então, tudo isso nós lançamos fora quando o Espírito de Deus habitou em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivemos sujeito a ela. Amém? Ou seja, nós não precisamos mais viver sujeitos à carne. Por quê? Porque o Espírito habita em nós. Ou seja, vamos receber proposta para voltar a beber, voltar a fumar, voltar a frequentar lugares que frequentava antes, onde o pecado estava ali. E quando nós saíamos dali, saíamos mais doente ainda, mais enfermado ainda. Muitas vezes até inchados, né? De tanto tomar cerveja e uísque. E achávamos que eram os tais. E nós não precisamos mais fazer isso. Nós não precisamos mais ficar em dívida, né? Com a carne. Agora nós estamos quites com ela. A carne, ela está saudável. Ela está sem nenhuma enfermidade, sem nenhum pecado. Por quê? Porque Cristo vive em nós. Então nós não somos mais sujeitos à carne. Nós não precisamos mais pecar. Nós não estamos mais sujeitos ao mundo. Nós não estamos mais sujeitos ao diabo. Nós não nos submetemos mais a ele. Nós submetemos a Deus. Amém? 13, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Essa morte aí não é o seguinte, é porque eu bebi, fumei, joguei, me prostituí, pintei e bordei. Aí pronto, morri, fui enterrado. Não é isso. Isso aí não é uma morte física, né? Isso aí não é a morte do meu corpo carnal. Isso aí é a morte espiritual. Sabe por quê? Porque eu vivi de acordo com a carne. Aí eu morri espiritualmente, eu estou morto espiritualmente. É por isso que quando vou me deitar para dormir, eu não tenho aquele sono tranquilo e reparadouro. Eu tenho o quê? Pesadelos, sonhos ruins, porque eu não estou sendo protegido pelo Espírito Santo de Deus.
Você entendeu? Então, quando nós não praticamos isso, eu não sei se você já observou, você vai dormir, você dorme, você só sonha com coisa boa, Deus lhe dá revelação, Deus lhe dá sonhos, né? Deus mostra até coisas que estão acontecendo com outras pessoas ou que vai acontecer para nós. Veja o privilégio que nós temos quando estamos na presença de Deus. Amém? Já quando não estamos, temos pesadelos, né? Enfermidade na alma, na mente, né? No coração, né? Em toda parte do nosso corpo, ela é afetada. Por quê? Pelo pecado. O pecado, ele é a pior praga que existe na face da terra, é o pecado. Entendeu? O pecado, ele leva à morte espiritual e muitas vezes leva até à morte física. Então é necessário o quê? Vigiar, né? Estarmos em vigilância, pedindo a Deus para que Deus nos mantenha sadio, a nossa carne saudável, né? A nossa carne no espírito, né? E não a nossa carne no mundo, nas coisas do mundo. Então veja só, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Que atos são esses? As práticas do pecado, aquilo que nós cometemos no dia a dia, praticando coisas que não agradam ao nosso Deus, né? Coisas errôneas, né? Tudo que é de errado que está em nós fomos adquirindo, e essas coisas, elas foram acumulando. É como um quartinho velho que você tem. Você tem aquele quartinho só para guardar coisa velha. Você vai acumulando ali uma coisa hoje, outra amanhã. Você vai acumulando. Pensa que não, quando você entra no quartinho, tá mó bagunça. Por quê? Porque você foi botando tanta coisa que chegou uma hora que você veio olhar, você observou que já tinha velharia demais. Coisa que estava, em vez de melhorando a sua autoestima, quando você abriu, você tomou você até ficou chocado com aquilo, entendeu? Então ali você vai tirar algumas coisas, né? E vai lançar fora. Então a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Quando nós vamos pecando, nós vamos adquirindo esses pecados e vamos guardando esses pecados lá naquele quartinho, entendeu? Vamos guardando os pecados, são as coisas velhas, as coisas que não prestam mais, né? Nós vamos guardando. Mas aí um dia que temos um encontro com Cristo, aí o Senhor abre os nossos olhos, tira a cegueira, a venda dos nossos olhos, e aí a gente vai lá e faz uma limpeza no quartinho, né? Através de quê? Através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Aí o que acontece? Aí você aquela morte espiritual que estava em você, através da velharia do mundo, do pecado, saiu, e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Amém? Mas se pelo Espírito viverem, aí fizerem morrer os atos do corpo, então você viverá. Ou seja, você lançou tudo que estava no quartinho de velho, que não prestava, que não tinha nenhuma serventia para a sua vida. Jogou fora. É como se você falasse assim: Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida, porque eu quero lançar todas as velharias, todos os meus pecados que eu juntei durante 30 anos, eu quero jogar fora, ou 20, ou 10, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai ser de acordo com o que você vem pecando, é que você vai estar cheio do pecado, entendeu? Mas o Senhor Jesus, ele vem e faz uma limpeza, amém? Ele faz uma limpeza. É a mesma coisa de uma residência suja, quando você contrata alguém que vem limpa, né? Quando você volta, que entra naquela residência, você sente um cheiro bom, ela fica mais espaçosa, mais aconchegante, né? E com mais qualidade de moradia. Então o Senhor, ele quer morar numa casa limpa, e essa casa somos nós. Então nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo e morada do Senhor. Temos que estarmos limpos, né? Temos que estarmos limpos na presença do Senhor, para que ele possa habitar em nós. 14, para encerrar essa parte. Porque todos
os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus. E se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você é o quê? Você é criatura, vivendo no mundo, né? Vivendo no mundo como a palha que o vento dispersa. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa, ou seja, ele vai para todo lado e ninguém sabe para onde, porque a palha, além de ser leve, ela significa hipocrisia, então ela é lançada para todos os lados, né? Ela é dispersa, e aí o diabo aproveita e entra na dispersão. Para quê? Para tragar aquela vida. Amém? Então, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e os que não são guiados pelo Espírito de Deus, infelizmente não são. São criaturas, mas ainda há uma solução. Vá a uma igreja evangélica ainda hoje, entre ou amanhã, que é domingo, amanhã é um dia bom, amanhã é o dia do Senhor. Amanhã é o dia da gente fazer a obra de Deus. De manhã cedo, consagração, 9 horas escola dominical, 3 horas evangelismo, 6h30 culto público. Aí depois sim, vem para casa da gente, aí vamos tomar um banho, jantar e descansar. Então, se você não quer fazer tudo isso que eu falei, vá pelo menos à noite. Entre numa igreja evangélica e quando o pastor fizer o apelo, levante a sua mão e diz assim: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Depois que você receber Jesus como seu Salvador, aí você dá aí uns 6 meses, mais ou menos um ano, e você vai ver a mudança que vai ser na sua vida, tanto espiritual como material. Deus, ele muda completamente sua vida, porque Deus é poderoso, é o homem mais poderoso do mundo, está acima de todas as coisas, ele é dono do ouro e da prata, então ele pode te dar tudo que você precisar, ele vai lhe dar, no tempo dele, é claro, não é no seu tempo, é no tempo dele, amém? E ele pode mudar a sua vida espiritual, fazendo o quê? Uma limpeza interior e exterior na sua vida. Espero que você tenha gostado do estudo, né, de Romanos capítulo 8, né, do versículo 11 até o versículo de número 14. Estaremos dando sequência, né, estamos quase terminando, estaremos dando sequência até o final, né. Peço a você aí que ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, por gentileza, dê seu like e ative o sininho, porque você ativando o sininho, ninguém precisa estar mandando para você. Gravei, coloquei no YouTube, o próprio YouTube, né, que é uma ferramenta importantíssima e tecnológica, né, ele vai enviar a você os nossos estudos bíblicos. Amém? Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.